vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para gravar o segundo vídeo de introdução à teologia sistemática, a rainha das ciências. Vamos colocar dessa maneira, que eu quero falar nessa parte histórica, né? Então eu quero recomeçar novamente aqui, eu já tinha falado, mas eu quero ressaltar de novo, dando como destaque, né, acerca da questão do teólogo, né, o teólogo, o grande pensador, escritor do século III, do século II, século III, né, Orígenes, que foi o primeiro na história do cristianismo a empregar o termo teologia no contexto cristão como a sublimidade e a majestade da teologia. Isso está no livro, né, Contra Celso, sei que é um livro perdido, é um livro achado que está aí, mas foi registrado, né, nesse livro. O teólogo Orígenes foi o primeiro a produzir uma teologia sistemática, né, foi o primeiro a escrever uma teologia sistemática na história, né. Então, a sua teologia sistemática, ela está dividida em 4 livros, né. Ele escreveu na parte dele sobre Deus, escreveu sobre o mundo, a liberdade e as escrituras, né? Então foi o primeiro na história cristã, na história do pensamento cristão, né? Na história do cristianismo, escreveu uma teologia sistemática dentro desses 4 polos, 4 disciplinas, né? Sobre o qual eu falei. A partir do pai da história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, a palavra popularizou-se no seio do cristianismo, né, sendo entendida como a exposição metódica e estruturada da revelação divina, né? Então, nós temos aí uma revolução, ainda que apareça lá na mitologia greco-romana, né, mas no meio cristão ela se emprega o sentido positivo, né? Não no sentido mitológico, mas no sentido de um estudo da Bíblia Sagrada. Lembramos que a palavra teologia significa o estudo de Deus, mas não é qualquer Deus. Nós estudamos Deus a partir da revelação cristã, a partir da palavra de Deus, e não da mitologia grega, nada disso. Isso que eu vou falar, qual é a fonte da teologia? Eu vou ressaltar mais um pouquinho sobre esse vídeo, né, onde que nós estudamos, como nós estudamos teologia, como nós estudamos Deus. Ok? Então Eusébio de Cesareia tem um livro muito importante. Eusébio de Cesareia foi o biógrafo, né, de Constantino, né, o biógrafo de Constantino. Ele escreveu uma obra magna chamada História Eclesiástica, que retrata os 3 primeiros séculos, né, os 3 primeiros séculos do cristianismo. É um livro muito precioso que foi escrito em grego. Escreveu também um dicionário também em grego. Então é um grande personagem da história, muito importante, principalmente para os estudantes de história do cristianismo, história da teologia, história do pensamento cristão, em tudo, né? Muito importante para os estudantes, para o estudo de teologia. Então, a partir do pai da história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, a palavra teologia ela popularizou-se no seio do cristianismo, sendo entendida como a exposição metódica e estruturada da revelação divina, né? Então, agora, partindo mais para frente, para pensar um pouquinho mais adiante, né, na era medieval, a teologia era vista nas universidades como a rainha da ciência. Olha só, né? Na era medieval, a teologia era vista, nas universidades como a rainha da ciência, né? E a filosofia era sua empregada. Isto é, a teologia possuía uma posição elevada nos estudos, né? Ela possuía uma posição elevada nos estudos. Vou fazer um comentário bastante agora sobre a questão, a rainha da ciência. Dentro das universidades ela aparece a partir do século XII, né? A partir do século XII começa as universidades, né? Então, naquela época, quais eram os cursos que tinha para se estudar? Tinha teologia, tinha filosofia, teologia, direito e medicina. Alguns empregam que era chamada universidade quadrilátero, né, de quadrilátero, né. Então, na porta da entrada da universidade, você começaria com artes, que é filosofia. Depois de arte, que é filosofia, você terminava, você poderia partir agora para medicina, né? Você ia estudar medicina, ou você partia para direito, estudar direito, ou você partia agora para a rainha da ciência, que era a
teologia, né, dentro dessa universidade quadrilátera, né? Então, em um corredor estava filosofia, na parte de outro corredor estava teologia, na parte de outro corredor estava direito e na parte de outro corredor estava medicina. Mas quem era a rainha da ciência? A rainha, né, da ciência era a teologia. Então, a empregada dela era a filosofia e direito e a medicina. Mas quem era a rainha? A teologia. E que muitas pessoas, mas a filosofia é a mãe, claro, é a mãe da ciência, mas para ter uma mãe tem que ter uma avó, alguém mais antiga. Então vamos colocar dessa maneira: a ciência é a filha, a filosofia é a mãe e a teologia é a avó. Ela vem primeiro, ela está lá no topo, é a rainha, ela vem desde o Jardim do Éden até o nosso tempo, sem tirar o mérito tanto da filosofia e como da ciência. E uma das coisas que também possamos colocar aqui também, né, colocarmos aqui, a teologia enquanto ciência expandiu-se, né, em sistemas, matrizes acerca das doutrinas bíblicas, como com diversas contribuições dos teólogos estudiosos no decorrer do século. A gente poderia estudar isso mais na história da teologia, para saber a evolução que a teologia tem, né, passando a teologia na Idade Antiga, a teologia na Idade do período tardio, no período tardio da história antiga também com Santo Agostinho. A gente poderia analisar também a história da teologia, né, os pais da igreja, começando do século II até o século V, a história da teologia voltada no período medieval, passando pela escolástica, indo para o período moderno e até o nosso tempo, né? E tendo as contribuições de grandes homens da história até chegar a Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, Lutero, quem mais? E muitos outros, até John Wesley, né? E outros que vêm chegando ao nosso tempo também. Então temos uma contribuição muito grande. Hoje, quando falamos em teologia cristã, referimos-nos à teologia sistemática, né? Nessa acepção, a gente pode até colocar um pensamento, também a definição de Karl Rahner, né? Karl Rahner define a teologia como a ciência da fé, a explanação e a explicação consciente e metódica da revelação divina recebida e compreendida pela fé cristã. E uma das coisas também é o seguinte: as contribuições dos teólogos, que eu quero até ressaltar para não ser muito injusto, dentro dos quais podemos citar, temos as contribuições de grandes teólogos constituídos de Orígenes até o nosso tempo, aqui contra Gilberto, com outros grandes nomes que escreveu a teologia, né, que vem trabalhando teologia sistemática. O teólogo conservador. O que é um teólogo conservador? Fala sobre o que é um teólogo, né? Quando fala teólogo, o teólogo, né? O teólogo é conservador. É um especialista nas coisas de Deus, é aquele que, tendo como base a Sagrada Escritura, pensa, estuda, escreve de maneira ordenada e sistemática acerca das verdades referentes a Deus e ao seu relacionamento com o homem, né? Isso é um teólogo, o trabalho teólogo é esse. O papel do teólogo. Qual é o papel do teólogo? Sua tarefa é erigir em sistema o que logrou compreender da ciência de Deus, visando a edificação dos fiéis e a conversão dos incrédulos. As divisões e classificações da teologia. Vamos colocar as divisões e classificações da teologia. Os teólogos, de forma didática, procuram esclarecer o estudo da teologia, dividindo-a em parte e em épocas distintas, mas intimamente interligada. Os tipos de teologias. Os diferentes tipos de teologia podem ser catalogados de várias maneiras. Olha lá, primeiro, por época, né? Por exemplo, teologia patrística, teologia medieval, teologia reformada, teologia contemporânea. Tá? Então, por época, nós colocamos o que? Na organização dela, nesse arranjo. Né? Então, temos a teologia patrística voltada dos pais, a teologia medieval, a teologia reformada e a teologia contemporânea. A teologia contemporânea. Dentro da teologia patrística, a teologia patrística começa com os pais da igreja desde o século II até o século V. A teologia medieval, né, começa a partir de 1476, no século XV, né? Não, desculpa, no século do século V, né, do século V até o século XV. Aí depois vem a teologia moderna, né, começando já do século XVI, século XV, até o século XVIII, XIX,
e entra a teologia reformada também, que a gente pode voltar mais um pouco, que parte agora do dia 31 de outubro de 1517, até mais um pouquinho, pegando todo aquele povo da Reforma Protestante. A teologia contemporânea, que começa em 1919, né, com os escritos de Calbart, até o nosso período, que Calbart foi um dos maiores teólogos que a gente pode estar estudando em teologia contemporânea, né, mas começa a partir do escrito que Calbart escreve, né, no comentário que ele faz na carta de Paulo aos Romanos, de 1919, né, que a gente pode pensar. Então, são essa questão. Os diferentes tipos de teologia pode ser catalogado de várias maneiras. Por exemplo, a gente colocou por época, né? Por época. Então, do ponto de vista, por exemplo, aqui nós temos a teologia calvinista, defendida por João Calvino. Eu quero falar sobre isso também nesse vídeo, não, em outro vídeo que eu vou fazer sobre a teologia de João Calvino. Também nós temos a teologia arminiana, defendida por Armínio, né? E também teologia católica, tem a teologia bartiana, defendida por Calbart. Então a Igreja Romana tem uma teologia, e essa teologia se chama teologia católica, né? A Igreja Católica tem uma teologia dentro do Vaticano, né? Uma teologia católica. Temos a teologia também de Calbart, defendida por Barth, uma grande obra que ele tem, né, de teologia. E a teologia da libertação, que a gente pode ver isso mais em teologia contemporânea também. Mas é só questão. Entre essas classificações gerais, há diversas formas de teologia que exigem uma definição especial. Temos aqui a teologia natural. A teologia natural designa uma ciência que é baseada somente naqueles fatos concernentes a Deus e o seu universo que estão revelados na natureza. Então, o objeto de estudo da teologia natural é a natureza. É o universo em si que se apresenta a nós, né? E temos a teologia revelada. A teologia revelada, esse termo designa uma ciência que estuda, esse termo designa uma ciência que está baseada somente naqueles fatos concernentes a Deus e o seu universo, que estão revelados nas escrituras da verdade. Então, ela parte como objeto de estudo é a revelação de Deus, né? É a revelação de Deus. Enquanto na teologia natural é a natureza, enquanto na teologia revelada é a revelação de Deus que ele se faz tanto na natureza também como na Bíblia Sagrada. Teologia propriamente dita, teontologia. Esse termo designa uma ciência limitada que contempla somente a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e sem referência às obras de cada uma delas, né? A teologia propriamente dita. O estudo da teologia, dividindo-a em 4 partes distintas, mas intimamente interligadas, né? Temos a teologia bíblica, estudo dos ensinos da Bíblia, livro por livro, né? Ou escritor por escritor, usualmente enfatizando a revelação progressiva, teologia bíblica. Outra questão também, temos a teologia exegética, é o estudo das escrituras e gramáticas, né? E dos contextos históricos e literários dos livros da Bíblia, né, onde que se extrai a questão da visão estrutural do hebraico, do grego, né, procura-se fazer a extração de cada texto, trabalhando seus métodos, trabalhando seus fundamentos, seu contexto. Teologia histórica, estudo dos ensinos de vários teólogos no seu contexto, no decurso da história da igreja. Então é daí que nós estudamos todo esse processo do pensamento cristão através da teologia histórica. A teologia prática, né? A teologia prática é o estudo da administração, função, obra e vida da igreja. Tem por objetivo levar o crente a aplicar em seu cotidiano os principais fundamentos da fé cristã. Ela faz uso da homilética e da teologia pastoral. A teologia prática, né? A teologia bíblica, estudo dos ensinos da Bíblia, livro por livro, ou escritor por escritor, usualmente enfatizando a revelação progressiva de Deus. Então, nós temos uma coisa o seguinte, a teologia do Antigo Testamento, assim designada porque ela é restrita à porção das Escrituras indicada, que é o Antigo Testamento. Então, na teologia do Antigo Testamento se estuda somente o Antigo Testamento, livro por livro, né? Desde o Gênesis até o Malaquias, né? Estudando todas as suas bases, as suas matrizes teológicas, né? E temos também a teologia do Novo Testamento. A teologia do Novo Testamento, né, é designada porque ela é restrita à porção da Escritura indicada, que é estudar o Novo Testamento de Mateus até o Apocalipse, né, trabalhando as suas temáticas, o que é salvação, dentro da teologia do Novo Testamento, mas é somente ali, dentro do Novo Testamento. Essa é chamada teologia bíblica. Quando eu falo assim, teologia bíblica, a teologia bíblica
ou é a teologia do Antigo Testamento ou é a teologia do Novo Testamento. Quando eu pego um livro, vamos colocar um comentário, o comentário de Paulo a Romanos, né, o comentário de Calbart, né, sobre a carta de Paulo aos Romanos, eu estou fazendo teologia sistemática? Não, eu estou fazendo teologia bíblica, né, porque é um comentário da Bíblia. Então, e a teologia sistemática, ela procura, vou falar lá na frente lá, mais um pouquinho. Né? Então nós temos aqui dentro da teologia bíblica também, né, nós temos aqui a teologia paulina, que estuda somente os escritos de Paulo, as 13 cartas que Paulo escreveu, né? Então a teologia petrina nos escritos de Pedro, a teologia joanina também nos escritos também de João. Elas são designadas assim porque são restritas aos escritos das pessoas indicadas, né? Então temos aí. Agora voltando para a teologia sistemática. O que é teologia sistemática? O que é teologia sistemática? É a organização dos ensinamentos bíblicos em sistema de categoria, aproveitando os dados descobertos pela teologia histórica, bíblica, exegética e prática, organizando-as em uma forma facilmente transmissível, né? Então, está aqui a questão da teologia sistemática. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, muitos livros da Bíblia dão informações sobre Deus. Nenhum livro sozinho dá todas as informações sobre Deus, né? A teologia sistemática coleta todas as informações sobre Deus de todos os livros da Bíblia e as organiza em um sistema teológico. Da mesma forma com as demais áreas de estudo das doutrinas bíblicas. Exemplo, a cristologia é o estudo de Cristo, é uma disciplina da teologia sistemática. A pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, é uma disciplina da teologia sistemática. A antropologia cristã é o estudo do homem, é uma disciplina da teologia sistemática. O arranjo está aí. A angelologia é o estudo dos anjos, é uma disciplina da teologia sistemática. A hamartiologia, estudo do pecado, é uma disciplina que faz parte da teologia sistemática. A soterologia, o estudo da salvação, ela faz parte da teologia sistemática. A eclesiologia é o estudo da igreja, da eclesia, faz parte também da teologia sistemática. A escatologia é o estudo das últimas coisas, isto é teologia sistemática, todo faz parte da teologia sistemática, tá? Então as pessoas brincam, e não, as pessoas até cometem um erro acadêmico, né, quando falam o seguinte, a questão, mas para que teologia? Se o cara fala sobre união hipostática, ele fala sobre união hipostática, a união das duas naturezas de Cristo, né? A união das duas naturezas de Cristo. Onde que ele aprendeu isso? Isso caiu do céu? Não. Um teólogo sistemático passou pelo Concílio de Calcedônia, no ano 451, que não me engano, no século V, no Concílio de Calcedônia, para se trabalhar uma definição de um arranjo dos textos bíblicos para se formar uma doutrina. Então, quando você hoje chega no seminário, já existe uma obra de teologia sistemática toda pronta e acabada. E existem uns orgulhosos que falam, mas para que teologia? Se ele defende a Trindade porque um teólogo sistemático a organizou. Se ele defende a questão da soteriologia, seja calvinista ou arminiana, um teólogo a organizou. Então hoje nós temos obras de teologia sistemática, tudo pronto e acabado, que não caiu do céu. É a mesma coisa da Bíblia, um teólogo a organizou. Um grupo como a Sociedade Bíblica do Brasil a organizou. Um grupo como a Sociedade Bíblica Trinitariana organizou a Bíblia, dentro de traduções do hebraico, do grego, para a língua portuguesa e para qualquer outra língua ao qual foi traduzida. Então para de cometer esse erro e esse pecado também, de dizer, mas para que teologia? Você não está na escola dominical não, rapaz, ensinando teologia? Então é isso, pensa lá no primeiro vídeo que eu coloquei, para que teologia? A teologia é muito importante porque é o estudo de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, aqui está a base, o fundamento. Hoje nós temos tudo bem organizado, em categoria. Nós temos livros de teologia paulina, livro de teologia joanina, livro de teologia petrina. Nós temos teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, teologia sistemática, tudo bem organizado, tudo pronto. Então a gente poderia voltar para a história da teologia que é toda a evolução do pensamento cristão até o nosso tempo. Então, é isso aí para se pensar e analisar o que a gente vai dizer. A relação, né? A relação entre doutrina e teologia. Vamos fazer uma relação aqui. Doutrina, o que é doutrina? Vamos fazer a relação entre doutrina e teologia sistemática. Doutrina, né? Didascalia, a palavra grega didascalia, do latim, né? Doutrina.
Didascalia grego, né? Doutrina também pode vir do latim. Então, é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. Teologia sistemática é a sistematização das doutrinas. Mais uma vez, o que é doutrina? É o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. Isso é doutrina. Doutrina significa ensinamento. Mas agora, o que é teologia sistemática? É a sistematização das doutrinas. É a sistematização das doutrinas. Há uma relação entre doutrina e teologia sistemática, mas aí está as suas áreas, seu significado. A teologia como ciência, cada ciência tem a sua metodologia própria, uma forma peculiar de aproximação, os seus pressupostos e objeto de estudo. Com a teologia ocorre o mesmo, ela está comprometida com princípios gerais do conhecimento, mas também tem as suas características próprias. O objetivo definido de estudo, o objeto definido de estudo, a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Então nós temos um objeto, a revelação de Deus. Vamos colocar, tem um método da teologia. O objeto de estudo da teologia é a revelação de Deus nas Escrituras. Esse é o objeto de estudo da teologia. Agora nós vamos colocar, ela também tem um método. Qual é o método dela? Que se harmoniza com a lógica na investigação da verdade. Sobre vários aspectos. Ela emprega métodos que são partilhados por outras disciplinas, especificamente na história, especificamente a história e a filosofia. Vamos falar sobre Charles Roger, afirma que o verdadeiro método da teologia é, pois, o indutivo, o qual pressupõe que a Bíblia contém todos os fatos ou verdade que formam o conteúdo da teologia. Justamente como os fatos da natureza formam o conteúdo das ciências naturais. O método indutivo é usado pela ciência natural, a saber, a coleta de fatos, a classificação e os estudos das leis que o regem. Qual é o seu método para interpretar a realidade? Então, muitas pessoas vão dizer, não, qual é o método hoje do século XXI, dessa sociedade líquida, desse mundo líquido, usando a palavra de Bauer, sociólogo judeu? Qual é o método para interpretar, o método para se interpretar a realidade hoje? Alguns vão dizer, não, é um método existencialista, mas já está falido desde os anos 30, que foi um grande sucesso com Jean-Paul Sartre. É um método marxista, está bem atual. O marxismo ainda está atual nas universidades, mas dentro da teologia é o método bíblico, é o método de analisar a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática. Então analisamos, claro que racionalmente, claro que dentro também do indutivo, para se analisar o que foi falado. Então, para fechar aqui esse vídeo, vou perguntar, qual é a sua teologia? É de tradição racionalista? O racionalismo, ele supervaloriza a razão em detrimento da fé. Isso é um extremo. Mas também tem o fideísmo. O fideísmo supervaloriza a fé em detrimento da razão. Também é outro extremo. A gente poderia pegar aquela palavra de João Paulo II que fala fé e razão são duas asas que nos levam ao caminho do conhecimento. Ou então usar a expressão de Santo Agostinho do século V, crer para compreender, compreender para crer. Então fé e razão tem como ter um equilíbrio. Muito bem. Então a sua teologia é de tradição relativista, que não tem um absoluto, que não tem um absoluto que te rege, que é a palavra de Deus. Ou a tua teologia é de tradição marxista, libertária, e etc. Ou a tua teologia é de tradição existencialista. Ou a tua teologia é de tradição bíblica. A gente vai estudar sobre a questão, a teologia dentro dos moldes racionalista, dentro dos moldes empirista, dentro dos moldes existencialista, marxista, libertário, lá na teologia contemporânea, então não penso na teologia no geral. A pergunta também, qual é a fonte da teologia cristã? Qual é a fonte da teologia cristã? A Bíblia Sagrada, sem sombra de dúvida, é a fonte básica da teologia sistemática, porque é o fundamento original sobre os eventos que a igreja cristã se fundamenta. A fé não é irracional. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus com o nosso entendimento, Marcos 12:30. A fé cristã não anula a inteligência nem extingue o pensamento. Agostinho de Hipona diz, creio para compreender, foi extraída de Isaías 7:9. Se não crede, certamente não
ficareis firme, que a Septuaginta traduziu por não compreendereis. A fé em busca da compreensão, fides, queres, intelecto, Agostinho e também Anselmo, né? Ou essa frase de John Stott, crer é também pensar. O cara, quando se converte, ele não fica burro, ele fica inteligente, porque ele passa a ter a mente de Cristo. Então, crer é também pensar. Crer é também pensar. E outra das questões mais importantes também, a Bíblia Sagrada nos apresenta dois modos pelo qual Deus tem se revelado às suas criaturas terrenas. A revelação geral especial. A revelação geral consiste em Deus se fazer conhecido através da criação do universo, da história da humanidade, da natureza humana. Aí nós temos o que? Nós temos a revelação especial, é o desvendamento de Deus que faz de si mesmo de modo imediato e sobrenatural, tendo essa revelação duplo sentido, a palavra, a Bíblia, a palavra escrita, e Cristo, a palavra viva, né? A teologia cristã são os dados da revelação posta em ordem sistemática e organizada ao longo do século, né? Isso implica o uso da razão. Daí os papéis da filosofia, da hermenêutica, da tradição, conjunto de prática, costumes, doutrina da igreja e no decorrer da história. Então isso faz todo o apanhado para nós trabalhar, construir uma teologia sistemática, como ferramenta adicionais ao estudo da teologia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, é o nosso baluarte, né? Onde que nós pegamos. A teologia pentecostal e a teologia das Escrituras, que a gente pode até analisar e pensar lá, teologia reformada também, que vamos analisar nas demais questões que vêm pela frente, né? Então, vou falar, tem de dicionário, CPAD tem um dicionário muito bom, o dicionário bíblico Wycliffe, né? Que é um dicionário muito importante. Temos livros aí de teologia sistemática, a teologia sistemática pentecostal da CPAD. Temos a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley M. Ross, também da CPAD, que é muito importante. Temos também outra questão da teologia sistemática ditada pela CPAD, também de Norma Geisler, uma teologia muito interessante também. Nós temos também aí a teologia sistemática de Lois Berkhoff, que é uma excelente teologia. Temos a teologia sistemática de Charles Rogen, que é fantástica. A teologia de Meyer Pilmer, né, que é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que é excelente, da editora Vida Nova, editora Vida, né? A teologia sistemática de M. Gruden, muito interessante também. De Aleph McGrath, que é teologia sistemática, não, teologia sistemática, história e filosofia, da publicação do Dr. Shedd, também da Teologia Vida Nova. Nós temos de Erickson, a Teologia de Erickson, Teologia Sistemática, editada pela Vida Nova, também excelente. A Teologia de Strong, que é fantástica. A Teologia Sistemática também, editora Agnor. Também aqui dos esboços, aqui do Langston, esboço de Teologia Sistemática, muito bom. E eu quero de já agradecer por essa oportunidade, por tudo, que Deus em Cristo nos abençoe. Acesse o nosso vídeo de teologia, o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Isso aqui é uma introdução, só foi mais uma provocação para nós entendermos a estrutura da teologia, mas eu vou gravar vídeos sobre a teologia propriamente dita, a cristologia e demais. Vamos trabalhar o que eu falei, a teologia propriamente dita, né? A teontologia, o ser de Deus, os atributos de Deus, que vamos estudar na doutrina de Deus. Vamos estudar Cristologia, também a doutrina de Cristo, que faz parte da teologia sistemática. Vou também colocar um pequeno vídeo também sobre pneumatologia, que também está dentro, né, é uma disciplina que faz parte da teologia sistemática. Enfim, tudo isso que foi falado aqui é teologia sistemática e muito mais. A gente poderia gravar, né? E a teologia sistemática faz parte da teologia como graduação, como bacharel em teologia. A teologia sistemática, na verdade, está no que a gente for colocar em classificação, está no básico de teologia, está no médio de teologia. A teologia sistemática está no bacharel de teologia. Tem pessoas que vêm fazer pós-graduação em teologia sistemática, pessoas que vêm fazer mestrado em teologia sistemática, pessoas que fazem o seu doutorado em teologia sistemática, né? Então a teologia é essa, é a rainha da ciência. Temos a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e de prática, mas aprendemos que estudamos teologia sistemática a partir da revelação, tanto a revelação geral, que Deus se dá a conhecer, na revelação especial, tanto a escrita como a palavra viva, que é Cristo, né? Então quero gravar um vídeo também sobre teologia contemporânea, e já agradeço, né, a Deus, e Shalom, e a paz do Senhor a todos.